Aqui tá, a temperatura tá boa. Boa tarde, olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Hoje é quinta-feira, dia 2, e começa agora mais uma live do ProIFES Federação. Na edição de hoje nós temos como tema Ciência e Sociedade no Enfrentamento da Pandemia, Impactos e Desafios da Crise. Uma das principais lições que nós temos visto, que tem acontecido aí dos escombros dessa Covid-19, é que o desenvolvimento científico e tecnológico, ele se tornou uma questão de sobrevivência para o mundo que nós vivemos, esse mundo que nós estamos atualmente inseridos. E a ciência, com efeito, ela apresentou-se como principal ferramenta da sociedade para o enfrentamento dessa crise. As pesquisas e os estudos científicos, eles estão sendo determinantes para se planejar e executar as políticas públicas que são voltadas à mitigação dos efeitos do vírus, como, por exemplo, o período, o formato e a extensão do isolamento social e as recomendações de comportamentos profiláticos para prevenir a contaminação. Só que, enquanto isso, os laboratórios em todo o mundo têm trabalhado a todo vapor para desenvolver uma vacina, para desenvolver um tratamento para essa doença. A crise, ela está evidente e diante dos desafios que nós estamos inseridos, colocados, esses desafios no presente e no futuro, ciência e tecnologia passaram do status de necessárias para fundamentais. Para falar desses assuntos hoje, nós temos aqui como convidados, mais do que gabaritados, e recebemos aqui o coordenador da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento e ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pancera. E o professor pesquisador da Universidade Federal de São Carlos, professor Luiz Carlos Comite. Eu sou o diretor de Ciência e Tecnologia do ProIFES Federação, Enio Pontes, e vou estar mediando aqui essa conversa. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Comite. Tudo bom? Boa tarde, Enio. Prazer estar com vocês aí do ProIFES e toda a base de vocês, essa extensa rede de apoio que vocês têm, de filiados, de debate. É um prazer falar com vocês um pouco sobre ciência e tecnologia nesse momento aí em que somos obrigados a ficar em casa, pelo bem da sobrevivência das nossas famílias, da humanidade, e aproveitar e enriquecer um pouquinho nossas tardes, debatendo, porque como é um caminho de mão dupla, a gente ensina, mas também aprende muito nessas conversas. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Celso. Professor Luiz Carlos, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde a você, boa tarde ao Celso, boa tarde a todos os ouvintes aí dessa live. É um prazer estar reunidos aí virtualmente para discutirmos essa questão importante e fazer uma reflexão sobre como estão as universidades brasileiras no geral e principalmente atravessando esse momento difícil que a humanidade passa. Obrigado pelo convite, vamos ao debate. Vamos ao debate. Eu gostaria de começar essa conversa hoje aqui com uma pergunta para o Celso Pancera. Celso, você que atua aí em uma frente muito importante, que é o ICTP.br, Iniciativa de Ciência e Tecnologia no Parlamento, que faz um diálogo constante, permanente com os parlamentares brasileiros em prol de se fazer isso, construir legislações que sejam favoráveis para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia nacional. Queria que você explicasse aqui para a gente o que é ICTP.br e que perspectivas se abrem para a iniciativa com os impactos da pandemia. Enio, eu nem sei, assim, a forma da ideia de formar algum tipo de organização para atuar no parlamento foi o INDEU,
Moreira, que é presidente da SBPC, da SBPC. Eu estava no meu mandato de deputado, essa eleição, reeleito, e nós estamos conversando sobre a perspectiva que se abria, nesse momento, se abria no país para a ciência brasileira. Como no passado, o impacto no resultado de uma eleição em que o ganhador do processo nacional, né, da eleição para presidente, era uma incógnita daquilo que ia acontecer, mas pelo histórico, nós achamos que teria passado um momento ruim, de ataque à ciência, negação ao conhecimento, negação à eficiência das vacinas, etc. Nós começamos a trabalhar com algumas entidades para ver se era possível a gente concretizar essa visão. O primeiro critério foi as entidades nacionais e sociedades científicas que faziam parte do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um conselho vinculado até à presidência da República, né, formalmente, criado pelo ex-presidente Lula. Então, nesse critério, que nós chamamos, né, a SBPC, claro, a ABC, a Andifes, o CONFAP, que são as fundações de apoio do Estado, o CONSEC, que reúne as secretarias estaduais de Ciência e Tecnologia, e também o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas, que falava pelos municípios dentro da Comissão Nacional de Ciência e Tecnologia, né? O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, um conselho ligado à presidência. Depois disso, houve uma incorporação do CONFIES, que são as fundações de apoio, e também do CONIF, que reúne os reitores dos institutos federais. A coalizão foi avançando, essas conversas iniciaram em novembro de 2018, e a gente lançou o CTP em maio de 2019, um ano e pouco de funcionamento. De lá para cá, o trabalho é muito de fortalecer e consolidar a ideia, né? É uma coisa fácil, claro. Cada uma das entidades tem um histórico, né? A ABC tem mais de 100 anos de vida, a SBPC tem 70 e tantos anos. Então, você começar a trabalhar em coalizão com essas entidades é uma tarefa fácil, mas também há um consenso da necessidade de ter um trabalho unificado no Congresso. E, de fato, assim, você mesmo nos acompanhou, né, em algumas atividades no ano passado, mas, por exemplo, quando faltou recursos em setembro de 2019 para pagar as bolsas do CNPq de outubro, novembro e dezembro, foi uma ação nossa, estava lá, né? Foi uma ação nossa, junto ao presidente da Câmara dos Deputados, aos deputados, da Comissão de Ciência e Tecnologia, a Câmara que conseguiu fazer com que o Rodrigo Maia fosse até a STF e uma parte daquele dinheiro do fundo da Lava Jato fosse destinado para o pagamento das bolsas do CNPq que encerrasse o ano. Na sequência, nós emendamos o debate para o orçamento desse ano. O que tem resolvido, pelo contrato muito ruim. Mas se não fosse a nossa atuação lá, seria muito pior. Né? Por exemplo, a gente tem dinheiro para pagar as bolsas do CNPq esse ano inteiro. Só não conseguimos recursos para novos editais. No início desse ano, também, uma nova luta, que foi retirar o FNDCP e os fundos setoriais do alcance da proposta de emenda parlamentar constitucional, a PEC 187, que extinguia os fundos, né, com a extinção de todos os fundos constitucionais, não constitucionais, né, criados por lei ordinária. Isso atingia o FNDCP, e nós fizemos uma grande mobilização e conseguimos que a CCJ do Senado retirasse o FNDCP do alcance dessa PEC. E, mais recentemente, você participou conosco semana passada, a gente deve ter uma reunião amanhã novamente, essa campanha que estamos abrindo pela liberação total do FNDCP, né, Fundação de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Para ter uma ideia, né, estamos assistindo, o FNDCP tem mais de 25 bilhões de reais guardado lá no Tesouro Nacional. Um dinheiro
mais do que suficiente para financiar campanhas aí de vacinação, para criar vacina, remédio, para enfrentar a pandemia e manter atualizado e funcionando a infraestrutura do Brasil por muito tempo. O dinheiro não parado. E nós tiramos essa campanha, você participou dessa questão, e dia 8, agora de julho, nós teremos o lançamento da campanha em nível nacional. Né? Então, essas são as ações assim, que o CTP faz. Ele reúne as entidades, tem um comitê executivo, esse comitê executivo estabelece as pautas e a gente busca amplificar o alcance do ICTP com outras entidades, aumentando o alcance dele e atuando dentro do parlamento. Né? Então, assim, ainda é uma ideia em processo de consolidação, mas ela tem dado assim, resultados efetivos e eu acredito que tende a se consolidar e se transformar num importante ponto de apoio da ciência, da tecnologia, da inovação brasileira dentro do parlamento. Muito obrigado, Celso. Gomide, você, não só como professor e pesquisador com longa e sólida trajetória na pesquisa científica, mas também como um adulto observador do setor científico, do setor tecnológico brasileiro, eu queria saber como é que você pode avaliar o atual estágio da produção científica nacional, exatamente nesse momento em que nós recebemos essa tragédia aí na humanidade, causada aí pelo coronavírus. Como a ciência brasileira, como é que a ciência brasileira estava quando essa pandemia chegou e como é que se avalia o papel das universidades e institutos científicos durante essa crise? Enio, bem, a história brasileira, nós temos uma simetria muito grande, né, no desenvolvimento da educação no país como um todo. E, obviamente, isso tem reflexos muito grandes na questão da universitária, desenvolvimento da ciência e tecnologia. Nos últimos 50 anos e, basicamente, nos últimos 30 anos, essa simetria tem sido diminuída, né? Nas últimas 2 décadas, vários locais do Brasil que não tinha universidade funcionando além do ensino, mas agora fazendo pesquisa também, a pós-graduação hoje está presente praticamente em todas as regiões habitadas do país. Então, essa simetria está sendo quebrada, mas nós temos ainda certas dificuldades, né, que estão sendo vencidas, o avanço é considerável, e a situação que nós nos encontramos agora é algo não previsto, né? Ninguém tinha um planejamento logístico para caso o país tivesse que entrar numa situação difícil como a que nós estamos vivendo, não é só a situação nossa, a situação mundial. Mas eu vejo o seguinte, se nós pegarmos historicamente algumas entidades de pesquisa brasileira, como a Fiocruz, o Butantan, que praticamente estão completando 120 anos agora, o Butantan fundado em 1901 e a Fiocruz em 1900, são entidades que, ao longo da história brasileira, elas têm conseguido dar uma resposta muito efetiva aos problemas que surgem na área, né? Então, tanto Fiocruz quanto o Butantan têm colaborações muito importantes na questão da saúde pública brasileira, a campanha nacional de vacinação é um feito marcante da ciência brasileira. Recentemente, né, a atuação da Fiocruz, ciência de alta qualidade, desvendando aí os problemas todos envolvendo a Zika. E quando nós entramos nessa pandemia, que é algo inesperado, né, é uma doença nova, os dados têm que ser coletados, a ciência, no início de qualquer problema recente, muitas vezes ela é empírica, mas o trabalho tem sido feito de uma forma espetacular, dentro de todas as dificuldades. Então, nós temos hoje que já, tanto a Fiocruz quanto o Butantan, né, já participando de projetos importantes com universidades China e Oxford, já no teste de vacina, já no teste, passando para o teste já em seres vivos. Eu creio que a resposta basicamente da área científica ligada à biomedicina está sendo muito importante. Além disso, é importante frisar, né, o papel espetacular que está sendo desempenhado pela medicina clínica, né? A medicina clínica brasileira
está dando uma resposta espetacular aos problemas que nós estamos passando, né? Rapidamente, as pessoas montaram equipes logísticas de trabalho, procurando conhecer a doença, trocando informações com os colegas de outras regiões do país e do mundo, e o país conseguiu, de certa forma, ir minorando um problema que, inicialmente, se nós pegarmos aquele artigo inicial dos ingleses, né, do London College, que previa uma quantidade absurda de mortes, que deixou todo mundo estarrecido. Nós estamos passando por um momento grave, mas não chegamos a isso. Então, eu creio que essas respostas estão sendo, assim, bem efetivas e com bastante qualidade. E, além da área biomédica, né, nós temos que citar que outras áreas das universidades brasileiras estão oferecendo sugestões importantes e soluções importantes para a resolução do problema, tanto na parte de construção de equipamento, manutenção de equipamento, produção de novos materiais que possam ser utilizados para debelar o problema. Algumas coisas inovadoras, né? Eu fiquei, assim, extremamente feliz de ver uma iniciativa da Universidade Federal de Minas Gerais, que está desenvolvendo um novo um aparelho, né, para respiração, de baixo custo e muito eficiente, e com verbas da Assembleia Legislativa, né? Os deputados de Minas Gerais cotizaram e passaram a verba dele para a universidade está chegando a esse produto. Então, de uma maneira geral, acho que a ciência brasileira está respondendo muito bem a essa questão, embora sérias dúvidas ainda permaneçam e a solução não vai ser completa enquanto não tivermos uma vacina efetiva, mas eu creio que, de uma maneira geral, a ciência brasileira está respondendo bem. O que mostra que grande parte de algumas coisas que nós não atingimos não está relacionado com qualidade ou não necessariamente com financiamento. Muitas vezes o que falta é uma atitude, que eu diria, uma posição de Estado, né, do Estado brasileiro, para ter demandas claras sobre o que ele precisa e de que maneira ele concilia as necessidades do Estado com o que a universidade pode fazer, para que nós possamos avançar de uma maneira efetiva. O Brasil tem dado mostra de que quando os projetos são feitos de uma maneira focada, né, como é o caso que já citei aqui da Fiocruz e do Butantan, que tem demandas específicas, mas fazem isso com a ciência de altíssimo valor. Nós temos, na nossa história, por exemplo, quando o ITA foi fundado, em 1953, um dos problemas que se propõe é resolver a questão da aviação num país de dimensões tropicais como o Brasil. Não podíamos ficar dependendo só da importação de tecnologia externa, né? Então, o ITA abraça essa questão, uma questão bem focada, e a produção da Embraer mostra que isso foi atingido, assim, com uma perfeição e competência muito grande. Uma outra entidade local, né, de interesse focado, que é a Embrapa, também mostra a capacidade da ciência brasileira a responder a essas questões importantes quando elas são colocadas e tem realmente um auxílio do Estado, né, na manutenção do projeto a longo prazo, porque ciência não se faz no afogadilho, né? Quando aparece um problema, a resolução desse problema só é possível se nós tivermos formado ao longo do tempo pessoas com formação, pessoas com capacitação em várias áreas que possam, então, agregar o pensamento e resolver as questões que são colocadas. Então, de maneira geral, eu acho que a ciência brasileira está respondendo bem à questão, e isso é interessante nós revermos algumas coisas, né? Porque muitas pessoas que citam a história do Brasil, pegarmos, por exemplo, a década de 1980, muitas vezes economistas citam a 1980 como a década perdida, né? Mas eu não penso assim, que em 1980 o Brasil formou uma quantidade expressiva de doutores, né, de diferentes locais do país, e esses doutores, então, trabalhando em diferentes universidades, empresas, estão permitindo com que a ciência brasileira se expanda não só no território, como expanda em qualidade.
Então, acho que essas análises precisam ser sempre refeitas, né? Porque muitas vezes você pega um determinado bordão de uma certa área e ela não é condizente com o que aconteceu em outras. Então, de uma maneira geral, eu creio que a resposta está sendo muito boa dentro das dificuldades, mas claramente vamos ter que pensar a logística do retorno, né? Porque eu não creio que nós vamos poder retornar não só por uma questão de asepsia, mas retornar a trabalhar como fazíamos no passado. Eu creio que a Universidade Brasileira vai ter que parar, não digo parar no sentido de parar atividades, mas vai ter que repensar uma série da forma como ela interage com a sociedade, como os cursos são formatados e quais são realmente as reais necessidades que nós precisamos de formar as novas gerações para que esses problemas todos que nós temos possam ser resolvidos ao longo do tempo. A Universidade Brasileira precisa realmente de repensar algumas das suas propostas e aumentar a sua interação com a sociedade brasileira de uma maneira geral. Muito obrigado. Pancera, me diga uma coisa, né, um assunto que está na ordem do dia é a questão do financiamento da pesquisa no Brasil, né? Onde nós sabemos que esse setor ainda está muito longe ainda de ser reconhecido pelo poder público como estratégico para o desenvolvimento do nosso país. Só que, por outro lado, com essa crise econômica que nós estamos hoje, que se aprofunda a cada dia, nós corremos um risco, né, da ciência, tecnologia e inovação, ela ser ainda mais escanteada e, com certeza, aí, numa vista de uma necessidade de aporte de recursos para, por exemplo, o resgate da geração de empregos. E que você explicasse aqui para a gente, né, para o pessoal que nos assiste, explica aí um pouco esse funcionamento do financiamento da ciência no Brasil, quais são os entraves, os gargalos, e o que é que a gente pode esperar para os próximos anos com esse impacto aí da Covid-19. Enio, a pandemia pegou a ciência brasileira com uma boa infraestrutura que é montada ao longo da primeira década desse século e na metade da segunda década desse século. Só que pegou também essa ciência sem recursos para responder da forma necessária. Nós voltamos em valores atualizados. Eu estive fazendo até um estudo essa semana que passou, encomenda com a instituição. O Brasil, em valores atualizados, gastou na função ciência, o governo federal, o ano passado, a mesma coisa que a União gastou em 2000. A diferença é de alguns milhões de reais. Tipo assim, trazendo para agora o gasto em 2000 da função ciência da União, dá 4 bilhões e 200 milhões de reais. E a função ciência da União em 2016 foi o gasto total de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Isso é um desprezo total à ciência e à infraestrutura que foi criada, né? E claro que tem algumas outras leis que minimizam um pouco o impacto disso, né? A lei de informática, que surgiu nesse período também, a lei do bem, que surgiu nesse período também, e algumas outras leis pontuais que trabalham com alguns setores que acabam agregando valor para a P&D e que sustentam o funcionamento de parte das universidades. O pré-sal, por exemplo, mantém uma infraestrutura em algumas universidades, infraestrutura boa de pesquisa em algumas universidades. Notadamente na COP da UFRJ, por exemplo, ela vive muito em função do P&D gasto
pelo setor do pré-sal, pelo setor de petróleo, que também entrou em crise agora, e a gente sabe que o corte vai ser na ordem de 70% do que foi que a Petrobras gastou ano passado em P&D, vai ser o que vai se gastar esse ano em torno de 30% em relação a 2019. Então, realmente, é um momento muito ruim. Nós temos, hoje em dia, um número grande de doutores, mestres e pós-doutores, né? O Brasil cresceu em publicação de teses, textos científicos, de 2000 até 2015, cresceu 207%, né? E saltou daquele índice, né, que a gente fala tanto, né? Saiu lá da 21ª nação em produção de textos, né, de conhecimento científico, para 12º, 13º, né? Mas essa infraestrutura, esse acúmulo de inteligência, se não for irrigado constantemente, ele vai se desmontando, porque os laboratórios vão envelhecendo, o equipamento vai perdendo calibragem, vai faltando material para você repor aí os consumíveis, recursos para isso, e os laboratórios vão aos poucos se desmontando, né? Agora mesmo, com essa questão do Covid aí, a maior parte dos animais mantidos para a pesquisa nas universidades ou morreram ou tiveram que ser sacrificados, porque não havia pesquisa. E como é que se repõe isso tudo, né? A mesma coisa os reagentes, né? Nós temos aqui na UFRJ, eu falo porque aqui do Rio de Janeiro, então a gente conhece melhor, vive mais a infraestrutura daqui. Nós temos um laboratório extremamente delicado ali na área de bioquímica, que foi feita a compra no tempo do governo da Dilma, foi feito um financiamento na França, esse financiamento não estava sendo honrado e agora precisa comprar gases e trazer a equipe lá da fábrica, né, aqui para o Brasil para recalibrar todo o equipamento, e tem uma dívida que não está paga, você não tem dinheiro nem para trazer os pesquisadores, esses técnicos agora, e também nem para pagar a dívida atrasada. Isso é muito ruim, né? Então, essa questão do dinheiro, né, eu vou parafrasear o cantor Falcão, lá daí do Ceará, né? Ele é cearense, né, o Falcão? Que ele fala, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Tem uma música dele que fala isso, né? Mas é mais ou menos por aí. Sem recursos, a gente não consegue manter essa infraestrutura funcionando, infelizmente. Então, a batalha por dinheiro hoje, por formas de financiamento para a ciência brasileira, ela é vital, né? Eu falei mais cedo, um pouquinho na minha primeira fala aqui nessa live, sobre a questão do FNDCT. A nossa luta por descontingenciar o FNDCT é uma luta vital para a ciência brasileira. Mais do que isso, a reivindicação que nós estamos levando para o Congresso é transformar o FNDCT num fundo contábil financeiro. Hoje em dia ele é só contábil, ele está ali, o dinheiro que arrecada vai lá para o Caixa Único da União, do Tesouro da União, e fica ali, eles vão contingenciando de acordo com a necessidade de produção de superávit primário. O que nós estamos reivindicando é que seja criado um fundo financeiro, que esse recurso vá para contas no sistema financeiro, aí no banco, como é o FAT, na Caixa Econômica Federal, fique ali rendendo juros, tenha um comitê que envolva a sociedade técnico-científica brasileira, a sociedade civil, junto com o governo, para definir as estratégias de uso desses recursos, e aquilo que não for usado no ano permaneça ali investido para os anos seguintes. Hoje em dia, não. Chegou o final do ano, meio que zera isso, o dinheiro vai para esse caminho, fica lá, vira superávit para o governo manter o pagamento das suas dívidas, né? E a ciência perde esse recurso. Então, essa luta hoje em dia, ela é uma luta vital, né? Ou a gente consegue financiar, retomar bons recursos para o setor, ou com os próximos anos essa infraestrutura vai acabar, nós vamos perder os programas de pós-graduação que tem nesse conjunto de universidades e institutos federais abertos aí nos últimos anos, né, que estão se consolidando, né? Ou a gente
ou seja, e isso vai significar a perda de 1 ou 2 décadas de crescimento, né, dessa infraestrutura. De recursos já perdemos, mas a infraestrutura ainda estaria instalada e ela pode ser utilizada e pode ser irrigada com recursos e com novas ideias, né? Então, isso é um fato. Outra coisa que nós estamos reivindicando, Enio, é que uma parte do Fundo Social do Pré-Sal venha para a ciência. O Fundo Social do Pré-Sal, ele reúne atualmente, né, eu acredito que em 2019 os números foram mais ou menos 7 a 8 bilhões de reais. Disso, 37,5% vai para a educação, ajuda a formar o fundo lá da educação, 12,5% vai para o Fundeb, perdão, para o SUS, Sistema SUS, e 50% desse recurso vai também fica lá no Fundo Único da União e vai para gerar superávit primário para a União. O que nós estamos reivindicando? Que 25% desse recurso, ou seja, metade do que não tem destinação, venha para financiar a ciência brasileira. Essas duas iniciativas, né, transformar a FNDCT num fundo financeiro e receber 25% do Fundo Social do Pré-Sal, daria um fôlego para a nossa ciência, para a tecnologia e inovação brasileira enorme, né? E nós, com certeza, passaremos a ter um novo momento para a nossa ciência, né? Um momento assim de muita vitalidade, de muito crescimento e de disputa, porque não adianta a gente querer construir uma nação de ponta no mundo, disputar ser a quinta, a sexta economia, né, se você não tem como, isso não é sustentável, se não tem criação de patente, geração de produtos, de sistemas internamente. Né? O próprio Gomide citou a questão da Embrapa, né? A Embrapa é um caso, é uma resposta da ciência brasileira, a Embraer é uma resposta da ciência brasileira, o Pré-Sal é uma resposta da ciência brasileira, né? A ciência brasileira foi que descobriu e criou todos os mecanismos, as inteligências, as inovações para que isso fosse possível, né? A própria produção, você vê na parte de animais, de abate, né? A exportação de carnes, isso tudo é a ciência brasileira. Então, nós não somos um povo menos inteligente, nós não somos um povo que não tem capacidade e inventividade para criar as coisas. Nós só precisamos que tenha continuidade desse processo de médio e longo prazo para que as ideias se consolidem, se transformem efetivamente em produto, ou serviço, ou sistema, e daí você gerar riqueza e o crescimento da sociedade, que é para isso que as universidades existem, que os laboratórios existem, né, para isso que o dinheiro público é investido na sociedade do conhecimento. Né? Então, isso, Enio, é uma luta vital dos próximos anos. Né? Vocês têm somado força com a gente, o Proífes tem sido muito proativo nessa questão, né? Porque compreende o quanto isso é determinante para o futuro das universidades e dos institutos federais. Obrigado, Celso. Gomide, você, da perspectiva do pesquisador, você que tem uma longa experiência internacional com pesquisa fora do Brasil, tendo titulações também fora do Brasil, universidades fora daqui, fazendo assim uma breve comparação entre os modelos brasileiros e os outros países, que medidas ou que perspectivas a gente poderia adotar para que fosse aprimorado o modelo da produção científica nacional, em que pontos e aspectos o sistema poderia melhorar? A tua pergunta é bem interessante. Eu vou fazer voltar aqui a história, quer dizer, nós temos, na história do Brasil, vou fazer um comparativo entre o que aconteceu no Brasil e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi um país interessante, porque desde o início da colonização, as instituições voltadas para a educação e ensino, e que mais tarde vieram se tornar universidades extremamente importantes, elas foram criadas pelo povo, né? O Darcy Ribeiro cita naquele livro dele A Universidade Necessária, que é uma obra importantíssima sobre a reflexão sobre a universidade brasileira, que grande parte das universidades americanas nasceram de grupos que se reuniam para ler a Bíblia, que
tinha que alfabetizar para ler a Bíblia, e isso foi crescendo dentro da comunidade, foram dando origem aos colleges e universidades. O Brasil foi ao contrário, né? A nossa herança colonial era, inclusive, proibido abrir escolas nas cidades sem expressa autorização da igreja ou da coroa. E, além disso, não só a educação, como a questão também do empreendedor, né? O livro do História do Brasil com empreendedores, do Jorge Caldeira, ele mostra isso muito bem, como ao longo da história brasileira, os empreendedores, pessoas que tinham um espírito empreendedor de resolver problemas de uma forma expressiva para a época, essas pessoas foram tolhidas, né, ao longo do tempo. Então, nós temos uma herança aí que não é amigável com a inovação e, de certa forma, isso refletiu também na maneira como o ensino brasileiro foi organizado, né? Então, as universidades brasileiras são muito recentes, comparadas a universidades do resto do mundo, mas só isso não explica, né? Porque nós temos países como a Austrália, por exemplo, e Nova Zelândia, que são países muito novos, tão novos quanto o Brasil, com universidades muito recentes, e que têm uma produção científica e uma capacitação técnica superior a nós. Então, eu creio que a discussão da parte econômica é fundamental, mas nós temos que pensar também sobre a herança colonial que nós temos, que muitas vezes impede que as universidades possam ser mais produtivas e mais criativas, porque você tem uma herança toda, é um momento de inércia que vem de longe e nos impede a ir em direções que nós gostaríamos. Eu creio que isso precisa ser pensado. O Brasil teve pensadores fantásticos sobre isso. Darcy Ribeiro é um exemplo. O livro dele, Universidade Necessária, e a aplicação inicial do projeto da Universidade de Brasília foi fundamental, mas tudo isso foi interrompido, né, pelo golpe de 64. As escolas criadas pelo Anísio Teixeira, na Bahia, já na década de 40, plena Segunda Guerra Mundial, as chamadas escolas Parque, que depois ele reproduziu esse modelo de Brasília, até hoje são reconhecidas pelo Unesco como exemplos de escolas importantes e efetivas, que o Brasil não deu continuidade a esse projeto de brasileiros que pensaram essa questão de uma maneira muito séria. Então, eu acho que discutir a questão financeira é fundamental, porque sem dinheiro as gerações passam, né? A geração de doutores que eu citei anteriormente, formada no que se chama a década perdida, mas com a década que o Brasil formou uma quantidade expressiva de doutores que estão atuando nas universidades brasileiras, essa geração vai aposentar e, obviamente, tem que passar o bastão para a próxima. E essas questões têm que ser pensadas pelo Estado. Eu acho que o PROIFES deu uma contribuição extremamente importante para a universidade brasileira, que foi com a criação da carreira, né? Que as universidades brasileiras, se nós lembrarmos, quem já está na universidade há mais tempo, todo ano era greve para discussão de salário, uma perda de tempo, uma perda de foco, e aquela coisa não evoluía. A partir do momento que nós temos a carreira, essas coisas são decididas de uma maneira muito mais amigável, mais salutar, e esse problema foi vencido. Mas eu creio que nós temos que repensar a questão da organização do sistema como um todo, né? Eu acho o sistema brasileiro muito engessado. Eu acho que nós falamos muito em criatividade, empreendedorismo, mas as nossas escolas não permitem empreendedorismo. Você imagina um cara entra na universidade, em geral, ele já entra 70%, 80% do que ele vai fazer já está predeterminado. Como é que nós vamos ter empreendedores se já entra e já está tudo especificado o que ele vai fazer? Então, essas coisas são, para mim, heranças da época colonial, da época escravista, que se achava que era dono do outro, podia determinar o que ele podia fazer. Eu acho que a educação brasileira precisa de repensar essas coisas também, para se tornar mais efetiva, mais prestando mais atenção às diferenças de pensamento e diferenças de expectativa da vida de cada um dos estudantes que aqui vai frequentá-la, e etc. Hoje nós temos, na Universidade Brasileira, um índice de abandono razoável. Se nós pegarmos, checar com os próprios dados do MEC, nós vamos ver que existem universidades com um nível de abandono ou de retenção, né, aquele aluno que fica muito mais tempo para pegar o diploma do que precisava, e isso também é um custo, né? Então, nós temos que repensar essas coisas, rever as emendas que são atrasadas.
Eu creio que a nossa formação de professores para o ensino fundamental e médio, ela precisa ser revista. Nós estamos formando professores com muito pouco conteúdo, e não dá na sociedade tecnológica, que as coisas estão evoluindo a todo tempo, não dá para formar professores que não tenham profundo conhecimento do conteúdo para repassar isso para a galera que ele está formando. A questão do financiamento, eu acho fundamental, não tem como fazer ciência sem dinheiro. Mas nós temos que pensar também, de onde vem o dinheiro? O Brasil ele vai continuar com o modelo que ele tem tradicional, desde a colônia, de um exportador de commodity. Nós vamos continuar vendendo tonelada de soja para importar um celular. Então, acho que essas coisas têm que ser repensadas também. Por exemplo, eu creio que a interação de um projeto de Estado que queira colocar o país numa outra projeção econômica mundial, ela vai ter um reflexo profundo na educação. Vamos pegar Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, uma das regiões mais pobres do país. Descobre-se lá expressivas jazidas de lítio. O Brasil vai exportar esse lítio como commodity, ou ele vai transformar isso em baterias e vai exportar isso com valor agregado muito maior, e, obviamente, com esse valor agregado maior, vai permitir que nós tenhamos mais renda para não só dirimir a pobreza, como também investir em educação. Então, acho que essa reflexão é muito profunda, porque a Embrapa nos forneceu tecnologia expressiva para a produção de alimentos, obviamente o mundo precisa de alimentos. Então, esse é um passo muito grande que o Brasil pode dar. O Brasil pode se colocar, principalmente na época de pandemia, que o alimento pode ser uma crise também, que todo o mundo inteiro está percebendo isso. O Brasil pode se colocar como uma segurança alimentar do mundo, porque ele é capaz de produzir isso em grande quantidade e qualidade. Então, são dividendos que nós temos e podemos negociar isso no mercado internacional, e trazer riqueza, e essa riqueza transformar em bem-estar para o povo. Mas não podemos fazer só isso. Nós pegarmos por exemplo, a Suíça não tem um pé de cacau, mas ela ganha fortunas com chocolate. A Itália não produz café, mas a Itália tem rendas fantásticas com café que ela exporta, processado, enquanto o Brasil vende o grão ou vende o cacau bruto, e a renda que nós usufruímos disso é muito baixa. Então, acho que essas coisas também precisam ser pensadas. E para colocar valor agregado no nosso produto, obviamente, é fundamental que tenha pesquisa, mas a pesquisa precisa ter foco também. Eu acho que o exemplo da Fiocruz, o exemplo do Butantan, o exemplo da Embraer, da Embrapa, mostra também que você fazer pesquisa com foco específico não significa que você vai fazer pesquisa de baixa qualidade. Não existe essa dicotomia. Eu acho que essa dicotomia entre ciência aplicada e ciência fundamental não existe mais. E no século XXI não existe mesmo. Nós só estamos usando a internet aqui agora porque o Maxwell descobriu as equações da eletrodinâmica, o Dirac fez a eletrodinâmica quântica, etc, etc. Então, o que é isso? É aplicado ou é puro? Então, acho que a ciência tem que ser vista como ou com qualidade ou sem qualidade. E essa dicotomia não existe. Então, eu creio que a universidade brasileira também ela precisa voltar a repensar essas coisas, porque isso fazia parte da nossa tradição. A Universidade Brasileira, no pré-golpe 64, era uma universidade extremamente ligada a pensar o problema do seu povo, né? Não que ela já não pense, mas eu creio que ela está ausente. E a minha sensação, como uma pessoa que está na universidade há muito tempo, desde a graduação, que eu entrei na Universidade de Brasília e hoje como professor, já tenho tempo para aposentar, eu creio que cada vez mais as gerações que entram, elas estão desligadas do problema grave que o Brasil vive. Elas estão desligadas da questão que sem você ter uma ciência de qualidade, essa ciência de qualidade gerar renda, não tem riqueza para distribuir. Então, essa é uma questão extremamente importante, que não é só nossa, é uma questão mundial. Não é só o Brasil que está passando por isso, principalmente os países do ex-bloco soviético, né, na Europa, passam por esse problema também de repensar de que maneira o conhecimento vai ser colocado a serviço do bem-estar, produzindo ciência de qualidade, ao mesmo tempo renda e bem-estar. E eu acho que o Brasil tem um papel importante também na América Latina. Por exemplo, a nossa vizinha Bolívia. A Bolívia
Tem 40% da reserva de lítio mundial. Agora, a Bolívia vai perder esse lítio todo que ela tem, que é um metal extremamente importante para o aumento, ela vai se esvair desse metal, como ela perdeu toda a prata na época colonial e fez a riqueza dos espanhóis, ela vai perder novamente esses minerais dela agora e continuar pobre, como sempre continuou. Eu acho que o Brasil pode ter uma participação importante nessas coisas também, se ele pensar isso como uma questão de Estado e procurar interagir com os nossos vizinhos e fazer com que as coisas progridam de uma forma conjunta na América Latina, né? A questão do agronegócio é extremamente importante, mas o Brasil tem que começar a ver outras coisas. Imagina se nós passarmos a desenvolver tecnologia para bateria de lítio e formarmos uma joint venture com a Bolívia. O Brasil tem uma expressiva reserva de lítio no Jequitinhonha, mais os 40% da Bolívia, significa que nós vamos ter uma posição extremamente importante do panorama mundial. E isso vai ser riqueza, né? Então, eu acho extremamente fundamental que haja investimento, e esse investimento tem que ser contínuo, porque as gerações passam, né? Eu costumo dizer para meus alunos que, infelizmente, se nós fôssemos lamarquistas, o meu filho já nascia sabendo o que eu sei, mas como é darwiniano, ele nasce sem saber nada, então ele tem que aprender do zero. Eu sempre falo, filho do Einstein nasceu sem saber raiz quadrada. Então, a educação é uma coisa contínua, e isso precisa de riqueza, precisa de dinheiro. Agora, precisa também de planejamento para que ninguém fique doido sem saber se o ano que vem ele vai ter dinheiro para dar continuidade às coisas que ele faz, né? Nós atravessamos um momento delicado na ciência brasileira, que grande parte dessa geração pode aposentar. Por exemplo, universidades como a Unicamp, como a Unesp, já tem uma quantidade enorme de professores que pode aposentar. O fiscal é a mesma coisa. Então, isso não pode sofrer uma descontinuidade, de repente sai todo mundo e você começa com aprendizes. Não é assim. Tem que haver um overlap entre a sobrevivência, a passagem dos dois pela universidade, para que essas experiências sejam repassadas, né? Então, eu creio que essas questões são muito graves e precisam ser repensadas de maneira de Estado. Eu não gosto de entrar em conversa de discussão de governo, porque a questão do problema de governo, você vai para a questão partidária, e aí a questão partidária vai para a ideologia. E muitas vezes a solução da coisa, nenhuma das duas ideologias em foco é suficiente para ver o todo, né? Então, eu sempre parto da suposição que a universidade tem que procurar olhar o todo e levar a grande massa da população a pensar o todo, porque eu creio que o povo gosta de tecnologia. O povo sente que isso é importante para melhorar a vida dele. Então, eu creio que se a universidade souber entrar em contato com essa massa que quer viver melhor e viver bem, viver com saúde, etc., ela vai encontrar amigos o tempo todo. Agora, nós temos que também sair da redoma, né? Tem muita gente que vive na redoma de vidro. A ciência brasileira não pode simplesmente ficar pensando que eu vou publicar, se eu fiz um trabalho e publiquei numa revista importante, eu resolvi meu problema. Não, pode ser que você resolveu o problema do outro, que mais tarde vai voltar como um produto que você vai vender soja para comprar o produto com valor agregado. Então, acho que essas questões são extremamente interessantes e merecem uma discussão ampla, né? Espírito aberto. Eu acho que o PROIFES tem gabarito, né, e tem história para participar dessa discussão, levar isso para as universidades, levar para o Congresso, que é onde estão os representantes do povo, e discutirmos isso de uma maneira bem mais ampla. Muito bem, então eu gostaria agora de fazer uma pergunta para os dois, né, para o Celso e para o Gomide, né? Considerando o papel da ciência, né, como que ela emergiu com muita força nessa batalha contra o coronavírus, e, na verdade, virou o centro das atenções públicas e causou uma espécie de despertar nacional para a importância de se investir e desenvolver, né, pesquisas e atuar no setor diante dos desafios que se está enfrentando aí no mundo todo. A importância de se desenvolver ciências, desenvolver tecnologia, de se investir no setor,
é uma coisa que cada vez mais isso está sendo entendido bastante pela população, né? A importância disso, as pessoas falando sobre a vacina, tem que aparecer a vacina e tudo isso. A gente pode mesmo dizer que a ciência, ela está cada vez mais uma pauta popular, e isso, de um aspecto, né, contribuiu para que se visse a importância da ciência. Por outro lado, tem que, agora, nós temos um presidente da República que ele nega o valor do conhecimento científico, e mais do que isso, que vem promovendo aí sérios desmontes e retrocessos, tanto nas universidades, quanto nos institutos e nos órgãos de pesquisa. Eu pergunto, né, que impactos isso pode gerar no avanço da pesquisa no Brasil e o que nós podemos fazer para, pelo menos, minimizar os efeitos dessa política obscurantista, né, como está aí. Queria passar a primeira palavra para o Celso. Você poderia comentar, Celso, depois o Gomide. O Enio, eu diria o seguinte, o próprio Gomide citou no início da fala dele, quando ele cumprimentou as pessoas, a nós, enfim, que a ciência brasileira respondeu bem para a questão do Covid. Realmente, uma série de iniciativas, né, surgiram em diversos lugares do Brasil tentando responder essa questão aí. E isso demonstrou a vitalidade da ciência, né? Agora, tem que levar em consideração outra coisa que o próprio Gomide falou, né? Tem um problema cultural aí de não basta publicar, tem que transpor isso para fora do âmbito, né, das fronteiras das universidades da ciência. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe que as pessoas talvez não estejam se ligando, mas que eu acho fundamental que seja falado. Esse acordo que a Fiocruz está fazendo com os ingleses, ele tem uma grande novidade que se chama encomenda tecnológica. O Brasil não sabe fazer encomenda tecnológica. O Brasil não aplica o Código Nacional de Ciência e Tecnologia. É raro alguém fazer a aplicação disso. Eu estava hoje de manhã conversando com um pesquisador e diretor da COP, e eu apontei essa questão para ele. Tem que aprender a usar a Lei 13.243, que é a lei que permite que as universidades criem seus NITs, criem suas empresas com propósitos específicos, com minoritários, como parte minoritária da sociedade, e aplique a sua capacidade crítica e de laboratório para desenvolver produtos e siga sócia desse produto e ganhe recursos a partir desse produto. Nós não sabemos fazer isso e existe uma negação do ambiente universitário em relação a isso. Isso tem que ser superado. E pela primeira vez eu vejo uma grande instituição brasileira, que é a Fiocruz, aplicando a Lei 13.243 de 2016, que é o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, para fazer uma encomenda tecnológica. A consequência disso dando certo é o bônus, ou seja, você fica dono de uma patente, passa a receber recursos para financiar novas pesquisas dentro da instituição, né? Então, eu queria chamar, Enio, a atenção para esse detalhe, né? Eu sei que o Gomide falou que o dinheiro não é tudo e tal, né? Eu concordo que esse problema cultural de como surgiu o sistema educacional brasileiro, o problema de quando universalizou o acesso à educação básica no Brasil, no início dos anos 2000, as prefeituras saíram construindo escola, comprando escola, construindo galpão para botar aluno para dentro da sala de aula, e isso fez com que ampliasse a base de alunos em sala de aula, mas não foi garantida a qualidade de ensino, né? E também tivemos uma expansão grande das vagas na rede pública de ensino superior nos últimos anos, e esse financiamento, a consolidação desse processo foi interrompido por falta de dinheiro, né? Porque houve, de fato, a partir da posse do Michel Temer, um corte drástico nas verbas de financiamento de educação, em particular do nível do ensino superior, e mais em particular ainda para a verba voltada para a pós-graduação, e é drástico mesmo. O ano passado, 2019, em 2016, a CAPES teve orçamento de quase 7 bilhões de reais. Em 2019,
o orçamento da CAPES foi de 4,5 bilhões de reais, e o desse ano não chega a 3 bilhões de reais. Isso é um corte drástico, e isso vai acabar com muito curso de pós-graduação. Esses cursos aí no Ceará, no Piauí, dessas universidades que se interiorizaram, dos institutos federais, sofrerão enormemente, porque não tendo dinheiro para a Bolsa, essa juventude não vai continuar estudando, ela vai ter que continuar e trabalhar para sustentar a sua família, não tem jeito. Então, isso é um problema seríssimo para a educação brasileira. Mas eu queria chamar a atenção para essa questão. O contrato que a Fiocruz fez com a universidade lá da Inglaterra é um contrato de risco. Pode dar certo, como pode não dar certo. A Nízia Trindade, que é a presidente, diretora-presidente, né, que conduz a Fiocruz, que é uma excelente pesquisadora também, ela assumiu o risco, né, de assinar uma encomenda tecnológica. E isso pode trazer para a gente um novo parâmetro de acordo de cooperação com a iniciativa privada ou mesmo com setores públicos de fora do Brasil para a pesquisa aplicada em produtos, gerar produtos, sistemas, gerar riqueza e gerar emprego no país. Isso, sim, eu diria assim, não é que é o grande avanço da pandemia aqui no Brasil, não, mas é um parâmetro novo que nós temos que olhar com atenção. Eu queria chamar a atenção para essa questão aí, que é a aplicação mesmo do Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Foi uma batalha de 5, 6 anos da comunidade científica. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2015, no primeiro semestre. No segundo semestre, foi aprovado no Senado. Eu acompanhei bem esse processo. E depois ela foi sancionada em janeiro de 2016. Aí veio todo o processo de impeachment, meio que ficou parado. Aí depois foi publicado o decreto que regulamenta a lei em março de 2018, assinado pelo presidente Temer, né? E isso traz um novo parâmetro para a ciência, né? Então, eu quero chamar a atenção para isso, porque isso é muito importante. Você, muitas vezes, vai na universidade, você encontra ótimas ideias, o pesquisador desenvolvendo excelentes saídas, e ele chega num ponto que ele para, porque ele não consegue transpor esse conhecimento dele, essa patente dele, de dentro da universidade para uma empresa, criar uma startup, criar uma empresa, vender a patente, ser sócio da patente. E isso é um problema sério mesmo, né? E acaba que você avança, né, muito na pesquisa e paralisa num ponto em que essa pesquisa poderia se transformar em algo mais refinado para a economia brasileira. E isso é importante, né? Eu conheço, assim, boa parte da infraestrutura brasileira, eu viajei bastante pelo país, né? E sei que tem muita coisa boa acontecendo aí mesmo no Ceará. Enio, tem um instituto que se financia, Instituto Atlântico, que se financia com dinheiro da lei de informática, com excelentes ideias, gerando excelentes produtos e sistemas, né, que é financiado com dinheiro público através dinheiro privado, mas é dinheiro público que é a renúncia fiscal, né? A UFSCar mesmo tem um histórico enorme de produção científica, né? Uma das universidades que mais produz conhecimento no Brasil. O UFSCar tem uma história antiga. Eu estive aí na UFSCar a primeira vez em 1988, né, ainda no tempo do movimento estudantil, né, e já era uma potência e se desenvolveu para isso. Mas raramente você vê essa universidade tendo um ganho por isso que foi inventado nas suas fronteiras, que financiou foi financiada a pesquisa com o salário do professor, as aulas do professor, né, com o equipamento da universidade, com os consumíveis da universidade, e acaba não virando riqueza para o país, aprendendo isso para a gente. E aí aquilo que o Gomide falou, né? A gente manda o café para a Europa e compra ele processado. A gente manda o cacau para a Europa e traz o cacau processado, o chocolate de alta qualidade. Né? A gente manda o alumínio para a Alemanha e compra a roda de liga leve. Né? Isso tudo são coisas que a gente acaba perdendo muitos recursos, né? E são recursos
que poderiam estar conosco aqui se fosse feita essa aplicação exata daquilo que é descoberto no âmbito das universidades. Então, eu queria chamar a atenção, Enio, para essa questão desse acordo com a da Fiocruz com os britânicos. Inclusive, tem uma entrevista da professora Nízia, que está no Globo de domingo que passou, e ela fala isso, ela não entra no detalhe, mas ela fala sobre isso, né? E eu fui buscar mais respostas para isso, né? E cheguei até aos servidores públicos lá de Brasília que ajudaram a construir esse contrato, né? Como encomenda tecnológica. E isso sim, eu acho que é um dos principais alentos que eu vejo nesse momento aqui no Brasil, né? Que é essa ousadia de usar uma lei nova, uma lei que não foi utilizada ainda, para produzir uma grande solução, né, uma possível grande solução para a saúde brasileira, essa grande crise que a gente vive, e trazendo, ficando riqueza, né, ficando conhecimento, ficando patente dentro do Brasil. Né, eu conheço também o complexo de produção de submarinos nucleares aqui de Itaguaí, aqui do Rio de Janeiro. Aquilo ali, por exemplo, né, a Marinha, através da Amazônia Azul, que é uma empresa que eles criaram, eles estão fazendo troca de tecnologia com os franceses para a produção de um navio, são 4 navios a diesel e um navio movido a energia nuclear. E isso vai ficar para a gente esse conhecimento que apenas 6 nações possuem hoje. Existem 6 nações no mundo que têm a tecnologia de cabo a rabo para colocar um submarino nuclear em operação. Né? E o Brasil será a 7ª nação. Né? E isso, se a gente souber aplicar, nós podemos criar aqui em Itaguaí um polo industrial, como é a aviônica ali em São José dos Campos. Né? É só a gente, o governo, o poder público e, enfim, toda a cadeia produtiva ali se consolidar e ir avançando. E isso é investimento público. Todo esse conhecimento, esse financiamento é com recursos públicos, né? Assim como o reator multipropósito, que está sendo construído lá em Aramar, né? Vamos transformar o Brasil em autossuficiente, né? Numa série de remédios, de marcadores que demandam a energia nuclear, né? E o Brasil está construindo ali, e o processo de construção do reator multipropósito vai legar um conjunto de pesquisadores acostumados a construir sistemas complexos, né? Que poderão ser aplicados depois em outras iniciativas do tipo no Brasil. O Sirius, lá na Unicamp, né, que é um investimento enorme do governo federal, né, em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais, né, para construir um feixe de luz um dos melhores do planeta, do hemisfério sul, com certeza o melhor. Isso é um legado enorme para a nossa ciência. Né? Se a gente souber aplicar isso e transformar isso em oportunidade, é muito bom. Então, esse é um momento ruim para a humanidade, um momento duro, crucial, é um momento de transpor uma nova fase para a própria humanidade, porque quem diria que nós teríamos uma pandemia que paralisasse o planeta por 3, 4 meses, como estamos vivendo agora, né? E se a gente souber transformar isso em oportunidade, vai ser muito bom para a ciência brasileira. Eu acho que é isso, Enio, o que eu tinha para falar sobre essa questão, né? Mas é por aí que eu queria falar para vocês, chamar essa atenção aí para essa questão do acordo de encomenda tecnológica que a Fiocruz fez com a universidade lá da Inglaterra, acho que é Cambridge, né? Mas que cria um novo parâmetro, né, para os acordos tecnológicos. Obrigado, Celso. Ô, Midi, e o que é que você diz a respeito dessa crise? Eu só queria deixar bem claro que eu trabalho com mecânica quântica,
Mas eu acho que em questão de financiamento, as coisas têm que ocorrer no contínuo, sem sobressalto. A ciência é muito cara e ela exige continuidade de investimento. A questão que eu faço é que o professor Celso deixou muito claro, é que nós temos que ter realmente inteligência e jogo de cintura para diversificar as nossas fontes. E diversificar as fontes não é só questão da universidade trazer dinheiro de outras regiões. Não, essa interação, ela vai propiciar a criação de riqueza, que vai ser importante para resolver outras questões do país, como criação de emprego, mais renda para ser distribuída. Eu creio que nós vamos sair dessa pandemia com mais exigência da população. Eu creio que para a população, de uma maneira geral, vai ficar muito clara a necessidade de você ter bons serviços de saúde, a necessidade de ter saneamento básico, etc, etc. Isso tudo demanda recursos, né? Eu creio que essa questão da negação da ciência é uma situação universal. Nós pegarmos, tinha até deixado um exemplo aqui, nós pegarmos a Califórnia, talvez, se nós pegarmos o PIB da Califórnia, é maior do que vários países. Isso graças ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado. Mas, na Califórnia, por exemplo, tem um forte movimento anti-vacina. Ou seja, num centro que está lá o Vale do Silício, o Caltech, Stanford, universidades fantásticas, naquela região surge um movimento anti-ciência. Aquele sociólogo de Harvard, o Sorokin, que é um cara que eu gosto de ler muito, ele tem um livro que chama Dinâmica Social e Cultural, que ele prevê que, ao longo da história, essas coisas aconteceram várias vezes. Após um período de desenvolvimento científico e tecnológico muito grande, você tem um certo refluxo de negação de uma série de valores que foram conquistados no desenvolvimento científico. A queda do Império Otomano, os caras chegaram depois de Constantinopla, tiveram um desenvolvimento fantástico, e depois negaram a ciência. Em 1850, por exemplo, as escolas de Istambul não ensinavam, as escolas de engenharia não ensinavam as leis de Newton. Quer dizer, o mundo passando pela reforma industrial, e os camaradas entraram num atraso muito grande pela negação da ciência. Agora, eu acredito que isso não vai acontecer em grande escala, porque, principalmente depois da pandemia, como já foi dito aqui, a necessidade do desenvolvimento científico de uma forma integrada e consistente é extremamente importante. E consistente, eu digo o seguinte, consistente da seguinte forma: nós temos que formar pessoas com domínio do conceitual muito bom, porque os problemas que vão aparecer não são aqueles problemas que você vai no catálogo e olha a solução. São problemas que demandam novas iniciativas e criação de novos conhecimentos. Eu creio que, de certa forma, isso tudo vai fazer com que a ciência mundial saia mais forte dessa crise, e no Brasil, principalmente, nós temos que aproveitar o que está acontecendo, tirar a lição disso tudo, e principalmente propor novas maneiras de atuar. O professor Celso foi muito feliz na questão dele, da interação da universidade com as empresas, geração de produto, que depois isso vai gerar renda, isso é extremamente importante ser feito, e não só gera renda para a universidade, vai gerar emprego, gerar mais arrecadação de impostos, etc, etc, né? Então, o que eu penso é que nós temos dois grandes problemas. Se nós quisermos ter ciência forte, universidade forte, nós temos que resolver a questão do ensino básico. O Brasil não vai formar pesquisadores em grande escala com o ensino médio e fundamental, com as notas péssimas que nós tiramos nos exames nacionais, nos exames internacionais, que mostram que a qualidade do nosso ensino deixa muito a desejar. Então, acho que nós temos que pensar nessas questões conjuntas também, né? Não dá para você ter uma universidade próspera e produtiva rodeada de favela. Nós temos grande parte das universidades brasileiras estão rodeadas de favela e muitas com esgoto a céu aberto. Não dá para continuar desse jeito. Talvez a criança que você sai da universidade, a criança que se encontra vendendo balinha na esquina para sobreviver, poderia ser um grande cientista, né? Então, eu acho que eu não sou muito otimista, sempre fui, mas eu acho que nós temos que repensar uma série de coisas, né? Isso, a função da academia realmente é repensar as coisas, né? Pensar e repensar, né? As soluções, se tudo fosse fácil de resolver, o mundo já estava resolvido há muito tempo, né? Então, eu fico feliz de ter participado com vocês desse debate. As ideias gerais são essas. Eu creio que o PROIFES tem uma tarefa muito importante, porque ele se mostrou como uma entidade que, vamos dizer assim, sindical, mas não é aquele sindicalismo das antigas, é um sindicalismo que você
batalha pelo direito do sindicalizado no sentido de melhorias das condições de trabalho e rendimento, mas ele pensa na questão nacional de uma maneira muito séria e muito efetiva. Então, acho que nós devemos continuar nessa trajetória e espero que o futuro seja feliz. Muito obrigado, Celso, muito obrigado, Gomide. Nós estamos chegando aqui ao fim da nossa live, tem algumas questões aí dos nossos amigos internautas, mas devido ao tempo, depois eu peço aí se vocês puderem entrar no Face e dar uma resposta para cada um, tá bom? Quero agradecer aqui a todos os participantes, a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam aqui nesta terça-feira. E eu tenho certeza que as reflexões aqui, as ponderações dos nossos convidados têm muito a acrescentar aqui no debate público e serão uma contribuição importantíssima com tudo aquilo que vem sendo debatido a nível nacional. Eu queria agora pedir a você, Celso Pancera, você, Gomide, agora que faço suas considerações finais e, mais uma vez, agradeço aos debatedores e ao público. Celso? Eu quero agradecer muito ele pelo convite, sabe que sempre estou à disposição aí do ProIFES. Eu gosto muito de trabalhar com vocês, acho que vocês estão, de fato, é uma preocupação em transpor isso. Eu acho que o Gomide foi muito feliz dizer que é uma entidade sindical, mas quer transpor os limites da ação sindical para debater também as questões mais a fundo, né, do funcionamento do sistema de ensino superior público brasileiro. Acho importante isso. É um prazer, professor Gomide, debater contigo, a gente participar desse mesmo momento aí de live, né, que agora virou, né, uma necessidade, né, é um prazer mesmo. E isso é uma tecnologia bom, porque elas horizontalizou um pouquinho os debates, né? A gente consegue ter muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa na internet para a gente aprender e reaprender. Um prazer, uma boa tarde a todos, né? E vamos em frente aí, que o Brasil é uma grande nação e, com certeza, um dia será mais justo, né? E a ciência tem muito a ajudar nisso. Muito obrigado. Luiz Gomide? Bom, agradecer a oportunidade de falar com vocês, agradecer ao Celso as posições importantes e as informações interessantes que ele divulga e passa para todos nós. Eu gosto muito de conversar, né? Como todo professor, se deixar o assunto se estende, transforma qualquer conversa em aula, mas eu sou otimista, né? Mas aquele otimismo de mineiro, né? Otimismo com o pé atrás, né? Porque só otimismo não move montanha, é necessário você fazer um esforço, você gastar um ATP para que a montanha se mova. Mas eu creio que a reflexão brasileira, após esse problema grave que nós estamos vivendo, eu creio que as pessoas, na intimidade dos lares, estão pensando que realmente algumas coisas têm que mudar, e não é mudar na perfumaria ou na decoração da casa. O Brasil precisa de profundas transformações estruturais. E essas transformações estruturais têm que se transformar em projeto de Estado, porque são coisas que nós vamos precisar de fazer a longo prazo. Integrar o Brasil na comunidade internacional da maneira mais efetiva possível, né? O Brasil, acho que a nossa ciência e tecnologia, que nós avançamos, nós temos que olhar também para os nossos países vizinhos. Não podemos deixar que os nossos vizinhos, que talvez sofreram mais pesadamente toda a questão da herança colonial, creio que nós temos que olhar para isso. O povo brasileiro é generoso e sairemos dessa melhores do que entramos. Muito obrigado bem. A todos pela... Quero agradecer a você, Celso. Né? Muito obrigado pela sua participação aqui, você também, Gomide. E nós estamos juntos aí na tarefa aí com o Projeto Federação. E gostaria também de lembrar a todos e a todas que o vídeo dessa live fica disponível aqui no Facebook do ProIFES e também dos sindicatos federados. E também no canal do YouTube do ProIFES, vai estar também lá. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Celso, muito obrigado, Gomide, muito obrigado a você que nos assistiu. Até mais. Tchau.